quando ensinava, estavam sentados fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e Jerusalém, e o poder do Senhor estava com Jesus para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram em sua maca, através de uma abertura, até no meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. E naquele mesmo instante, fariseus e mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? E Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou: por que vocês pensam assim? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado, foi para casa louvando a Deus, e todos ficaram atônitos, glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Muito bom, essa passagem é boa, ela fala de muitos assuntos, mas eu quero falar sobre o perdão, que é algo que é central no texto, né? Muita gente usa essa passagem como se fosse uma parábola, mas não é. E usa essa passagem muitas vezes para falar de coisas que não tem nada a ver, do tipo trabalho em equipe, né? Olha só como aqueles homens se juntaram, né? E carregaram o paralítico. Eu já vi até pastores fazendo assim dinâmicas na hora do culto, pegando assim pessoas na igreja, amigos, né, 4, 5, botando para carregar outras. Olha só que dificuldade. Agora tenta subir com esse homem aqui no culto, tenta subir a escada para mostrar que eles se esforçaram. Para dizer também outras coisas do tipo, tá vendo? Você tem que levar o seu amigo até Jesus. Tem amigos que nos conduzem até Ele. Tem amigos que nos impedem de encontrá-lo. Então fica desviando o foco do texto e aí vira uma coisa mais motivacional do que bíblica. E aposta num monte de coisas erradas, do tipo estrutura das casas, né? Como se as casas daquele tempo fossem iguais às nossas casas de agora. Ou se como as cidades daquele tempo tivessem o mesmo tipo de estrutura urbana que a gente tem agora. É a falta de estudo, é a falta de conhecimento, é a falta de reflexão das escrituras que nos faz afirmar todo esse tipo de coisa. Esse texto não é sobre amigos, não é sobre camas, não é sobre doentes, não é sobre telhados, esse texto é sobre Jesus. Mais uma vez. Bom, primeiro eu quero lembrar sempre que para os religiosos na época de Jesus, quanto mais impuro, quanto mais pecador, mais difícil era você encontrar Deus. A religião era, em vez de ser um fator de aproximação, era um fator de distanciamento. Então o camarada não conseguia se aproximar de Deus porque a religião não deixava. Tudo era difícil, tudo era complicado, tudo era feito de regras e normas. Então as pessoas não entravam nos padrões e, obviamente, então elas não conseguiam cumprir o propósito e iam se afastando cada vez mais de Deus, como Jesus já afirmou numa outra passagem. Vocês, fariseus e religiosos, não amam o Senhor, não se aproximam dele e não permitem que os outros se aproximem também. Os fariseus, eles entendiam que para você se aproximar de Deus, você tinha que se purificar, se limpar, abandonar toda a sua vida errada, e Jesus faz um movimento contrário. Ele é Deus conosco, indo atrás dos pecadores, é o contrário do que a religião tinha como proposta. E é importante também sempre lembrar que para os fariseus, para os religiosos da época, o fato de Jesus tocar, acolher e aceitar os excluídos era um comprometimento com o pecado, ou seja, ele também estaria para a religião reprovado como pregador, como líder, como um obreiro, né? Como um rabino, como um mestre, porque ele tocava os impuros, né?
Um texto muito próximo desse, Jesus toca no leproso, com uma aberração. Quem vai tocar no leproso? O leproso é completamente impuro. Ele não poderia fazer isso. Mas não era só isso, ele tocou no leproso, ele sentou para comer com publicanos, ele permitiu que a mulher lavasse os pés dele. Pô, Jesus estava totalmente impuro diante das exigências da religião. Agora eu pergunto a vocês, o que é mais surpreendente nesses textos? O que é mais impactante? É o fato de que Jesus estava sempre muito à vontade na companhia de gente mal falada? Ou é o fato de que essas pessoas mal faladas ficavam muito à vontade na presença de Jesus? O que é mais importante para nós? O que surpreende mais? É o fato de Jesus estar tranquilo do lado desse pessoal, não se preocupando com a fama que ele levava, nem com a maneira como as pessoas falavam mal dele? Ou é o fato de que toda essa gente impura, que se sentia reprovada por Deus, perto de Jesus não se sentia assim? Se sentia bem, acolhida, segura. É isso que nós devemos pensar. Mais uma vez, Jesus mostra que o seu trabalho não era para os religiosos. O seu trabalho era para todos aqueles que desejavam encontrar a Deus, mesmo que fossem pecadores ou que fossem até religiosos também. Os religiosos também podem encontrar Deus se quiser. Jesus se misturava entre as pessoas, e enquanto falava do reino, enquanto isso, falava do reino a quem estivesse de coração aberto, o tempo todo. Ele não ameaça pessoas com seu poder espiritual. Ele não é um feiticeiro gerando medo, adulação e subserviência. Que é mais ou menos o que você vê na religião e vê nas igrejas hoje, Muitos líderes se comportam como se fossem bruxos, jogando maldições, gerando adulação, são idolatrados. Tem um vídeo na internet circulando de uma liderança famosa aqui do Brasil, que eu não vou citar o nome, onde as pessoas estão ali orando por ela, dizendo: nós te honramos, o Brasil te honra, o Brasil te dá tudo o que você merece, o que você realmente precisa. Você é profeta. Então, Jesus não ameaçava as pessoas, nem exigia delas adulação. Esse tipo de relação idólatra, que às vezes nos torna hipócritas, Eu tenho um amigo, a gente trabalha muito junto nessas questões de ensino, e ele sempre fala que a igreja ensina a gente a ser cínico. A gente vai ficando cínico, vai curtindo essas coisas, elogiando, adulando, favorecendo e também condenando. É impressionante como os crentes condenam. Já citei aqui na outra palestra que eu dei, um ator famoso aí, que está internado, quase morrendo, e os crentes dizendo que ele tem que morrer. Os crentes gostam de ameaças, os crentes adoram ameaça, adoram fim do mundo, juízo, apocalipse, explosão. Está todo mundo sempre esperando a morte. Mas Jesus, em contrapartida, ele não é assim. Ele não tem um olhar condenatório, não tem uma voz acusadora. Lembra da mulher que ia ser apedrejada, Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora. Então tá bom, ninguém te condenou e eu também não te condeno. Ele não tem uma voz acusadora. O seu tom não é moralista, que é uma característica da igreja contemporânea, Ela é pouco bíblica e muito moralista. Sua mensagem não é de juízo, mas sempre de salvação. Jesus falou: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para condenar, eu vim para salvar. Não é uma missão de destruição, é uma missão de resgate. Jesus, nesse sentido, ele abraça os impuros. Os impuros jamais teriam condição de encontrar Deus, porque eles não têm acesso. O leproso, por exemplo, não pode ir numa reunião como essa, não pode entrar, tem que estar lá de fora. O camarada aí da maca não podia encostar nele, o publicano não pode encostar nesses caras doentes, não pode, eles são impuros. Então os impuros não têm acesso a Deus. Hoje nós não temos, nas comunidades de fé,
Nós não temos um discurso contra a lepra, né? Contra a doença, mas nós temos uma rejeição à impureza institucionalizada moral. Então, dependendo de como esteja a vida da pessoa, de como ela se comporta, se ela não se enquadrar dentro das regras, ela não pode nem entrar nas igrejas, porque os caras não deixam. E quando surge uma igreja que deixa essas pessoas diferentes, né, terem acesso, ela é super criticada pelas outras. Aquela igreja é uma bagunça, né? Todo mundo entra na casa do Senhor, como se esse lugar aqui fosse totalmente santificado, né? Mas Jesus não é assim, ele abraça os impuros, né? Até falando sobre as parábolas da graça, quando Jesus faz esse discurso, ele diz assim: você não precisa de mim não, você não precisa de médico, vocês estão bem, eu vim para os que são doentes, os doentes precisam de médico. Ao mesmo tempo que Jesus abraça os impuros, ele também perdoa pecados. Será que a gente tem noção de como era difícil ter perdão de pecados no tempo de Israel, no tempo da lei de Moisés? Ter perdão era um troço quase que impossível. Todo mundo queria perdão, mas como? Era caro e era difícil. Lá em Levítico, se você tiver a oportunidade de estudar depois na sua casa, você vai ver que tinha uma festa e tinha um dia para o perdão. Lê o texto para você ver como é complicado. O sumo sacerdote tinha que lavar todas as suas vestes, trocar de veste, colocar vestes novas de linho, tinha que oferecer um sacrifício primeiro por ele, para que ele tivesse acesso à presença de Deus, para que ele pudesse confessar os seus pecados. Depois que ele era purificado, ele, como sumo sacerdote, ia fazer uma oferta pelo perdão dos pecados do povo de Israel. Aí trazia os bodes, os 2 bodes. Aí rolava um sorteio para ver qual que era o bode que ia morrer do Senhor e qual era o bode que ia ser enviado para o deserto, o emissário. Aí sorteavam os bodes. Aí sacrificava o bode, que é o bode que vai morrer em favor dos nossos pecados. É daí que vem a expressão desse momento, dessa cena, né? Que vem a expressão bode expiatório. Quem vai ser o bode expiatório? Quem vai levar a culpa? Um levava a culpa, era sacrificado, o outro bode, o povo ia colocando a mão, o sacerdote, né, de longe, todo mundo confessando pecados, então ele tinha que ser levado para fora. Um bode morria, e o outro tinha que ser levado para fora, para longe. Nossa, mas que ritual longo, que dificuldade. E durava quanto tempo isso? Até o próximo ritual. Até daqui a pouco. Tudo difícil, tudo lento, tudo complicado. É tão complicado que você até desiste de fazer. Tudo muito complexo. Ter perdão é muito difícil. Olha quantas coisas você envolve. Animais, rituais, cerimônias, normas da lei de Moisés, sacerdotes. É um troço muito difícil de executar e muito complexo, que envolve toda a religião e toda aquela estrutura civil, cerimonial de Israel. E aí está agora Jesus numa casa, na frente de vários fariseus, como nós vemos o texto aqui, doutores da lei, que vieram de várias cidades, todo mundo veio. Veio para quê? Para aprender com Jesus? Para seguir Jesus? Para dizer que ele é rei? Claro que não. Vieram para fiscalizar, para ver o que ele está fazendo, para perseguir, para falar mal. Esse é um bom aprendizado. Muitas pessoas estão nas igrejas não porque amam Jesus, mas para si, ou para se aproveitar do esquema, ou para ficar vigiando os outros o tempo todo. Eles não estavam ali por causa dele. E aí Jesus, naquele momento, faz uma coisa impossível, que é dar perdão. O que pode dar perdão, cara? Imagina o povo todo assistindo aquilo. O texto dá destaque para o cara da maca. Mas quantos outros doentes não estão ali? Impuros, mulheres, publicanos, gente indefesa, gente pobre, gente rejeitada, marginalizada, olhando para aquela cena e dizendo assim: ué, eu posso obter perdão com essa facilidade toda? É só dizer e acontece? Imagina Jesus naquele momento desmontando toda essa estrutura religiosa, colocando por terra todas essas imposições, essas exigências, essas dificuldades.
Eu tenho certeza hoje, há um tempo atrás eu diria que isso é clichê, mas hoje eu tenho certeza que Jesus não seria mesmo recebido, provavelmente na maioria das nossas igrejas. Não seria aceito, sequer ouvido. O que os homens fazem? Eles se valem de sua autoridade e poder espiritual para intimidar e abusar de gente simples. Usam sua pretensa superioridade moral para segregar pecadores. Porque as comunidades de fé, elas fazem segregação e são seletivas, né? O peso do juízo e da disciplina é muito maior para um do que para outros. Para alguns tudo, para outros nada. Né? Mas é o mesmo jeito. Usam sua pseudo-virtude para condenar os que não se encaixam em seus padrões de pureza. Quantos ministérios nós vemos aí, né, de famílias, de jovens, de adolescentes, não são de inclusão, são de segregação, para dizer que os que estão dentro estão num nível de pureza e comprometimento com Deus mais elevado. Os que estão fora, os que estão fora, malditos pecadores, todos eles morrerão no fogo, no tacho da Avenida Mendanha. Esses caras lavam as mãos enquanto os outros choram. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram. Mesmo que os que choram sejam de outra fé, de outra moral, mas lavam a mão quando choram. Jesus ele não é condescendente com pecados, nem com corrupção, nem com comportamento imoral. Ele sempre chamava o arrependimento. E sempre dizia, né, vai e não peque mais. Mas Jesus também não legitimava a vida torta. E nem olhava torto para as pessoas. Ele se revelava como Deus conosco para todo aquele que crê, e por isso ele realizava grandes sinais. E é isso que os irmãos sempre têm dificuldade de entender. Os irmãos ainda acham, muitos irmãos ainda acham, que uma comunidade de fé, uma reunião de cristãos, para ser validada por Deus, ela tem que ter manifestação sobrenatural de poder e sinais. E é por isso que tanta gente inventa tanta loucura e engana tanta gente, e é por isso que tantas outras pessoas também se deixam enganar por todo tipo de maluquice, porque ainda acham que sinais e ministrações sobrenaturais são o selo da presença de Deus, quando na verdade o que garante a presença de Deus entre nós é a nossa fé em Cristo Jesus. Tendo muitos sinais ou nenhum. O que garante a fé dos cristãos é a presença de Cristo na vida deles, pela palavra que é citada, pela presença do Espírito Santo, porque milagres não salvam. Se fosse verdade, se realmente milagres salvassem homens e mulheres, o povo de Israel não tinha caído no deserto durante a sua jornada épica no Êxodo. Porque não há ninguém na história da fé que tenha visto tantos milagres, tão sucessivos, em num espaço de tempo tão curto. Coisas assim loucas, do tipo, aqui está tranquilo, do outro lado da rua o bicho está pegando. Porque Deus está aqui nos protegendo e ali está exercendo o seu juízo. Foi visível. Os caras viram de tudo e não creram. Viram de tudo e não creram. Como leu bem o Davi aqui no início do nosso encontro de hoje, daqui a pouco nós vamos participar da ceia. O que diz o texto de Pedro que ele leu? Vocês são felizes porque creram, mesmo sem terem visto. Jesus também disse isso para o seu discípulo, né? Você está feliz porque você vê? Bem-aventurados que não viram e creram. Porque os hebreus viram muito. Os sinais são para quê, na verdade? São o poder para a salvação e testemunham desse poder. Porque se os sinais, se os milagres não nos levam a reconhecer que Cristo é o Senhor, eles são inúteis. Eles são inúteis. Não servem para nada. Não importa o que aconteça. Eles só funcionam para esse fim, apontar para Cristo. Além disso, sinais não mudam o coração, como eu acabei de citar o povo de Israel. Sinais e sinais, um atrás do outro, e eles continuavam murmurando, reclamando de Deus. Rapaz, eles saíram do Egito, o mar se abriu, Faraó sucumbiu,
numa forma assim, igual um filme, uma coisa assim inacreditável. E quando Moisés subiu ao monte para fazer o pacto e trazer a lei, embaixo do monte o povo ergueu um bezerro de ouro e negou a sua oferta. Olha só, não durou nada, não durou nem um mês, esse troço durou nada, serviu para nada, não mudou o coração. Moisés fala, esse povo tem um coração duro, né? Tem um coração duro. Deus falou assim, tem mesmo, eles concordaram nisso. Ele tem mesmo. Como dizem as versões mais antigas, né? Povo de dura cerviz. Povo difícil. Não muda o coração. Se mudasse, eles ficariam bem. E além dos sinais não mudarem o coração, o que a Bíblia vai nos dizer? Que o inimigo pode imitar os sinais. Quer dizer, além de não mudar o coração, a gente ainda pode estar seguindo falsos mestres, falsos líderes, falsas comunidades, porque o inimigo consegue imitar. Citando novamente Moisés aqui, tem a batalha épica entre Moisés e os magos, né? Moisés faz o negócio, eles fazem também. Então, não quer dizer muita coisa, não. O que transforma o coração do homem e salva a alma do homem é a glória de Cristo. Por isso que Jesus pergunta, o que é mais importante dizer? Homem, perdoados estão os teus pecados, ou levante-se e anda? Jesus faz a pergunta, olhando para os fariseus, porque enquanto ele disse que o homem estava perdoado, os caras ficaram ali pensando, né? Quem é ele? Quem ele pensa que é? O que Jesus está fazendo naquele momento, irmãos? Ele está se revelando, porque para perdoar pecados, você precisa ser Deus. Então quando ele diz assim, homem, a tua fé te salvou, perdoados estão os teus pecados, está na cara para nós ao ler o texto, está muito claro na maneira como o homem se aproxima, levado pelos seus amigos, e na maneira como Jesus se comporta, o que ele diz, Jesus que é Deus encarnado, Deus onipresente, onisciente, onipotente, está muito claro que o que aquele homem queria, muito mais do que andar, era salvação. Porque é isso que Jesus lhe dá quando ele se aproxima. Se ele quisesse só a cura, era bem mais simples. Olha como Jesus usa aquele momento para revelar quem ele é, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu também digo, levante-se e anda. Olha só, a cura ficou em segundo plano. Por quê? Porque sinais não podem salvar, mas o perdão de Deus pode. O perdão de Deus pode salvar. Agora, os sinais têm uma coisa legal, para a gente não dizer que eles estão ali de forma meramente ilustrativa. Eles podem quebrar a casca do desinteresse, né? Se realmente Deus fizer um grande milagre entre nós, uma coisa incrível acontecer, até os que estão dormindo acordarão. Na hora. Vai dar uma... Eu já contei aqui um caso uma vez, há muitos anos atrás, no culto onde nós estávamos, muitos anos, isso deve ter, sei lá, uns 35 anos mais ou menos. Foi um grande homem de Deus que eu conheci, orando por um camarada paralítico que nós conhecíamos na nossa frente. A perna do cara era torta. A gente conhecia o cara. E a perna do cara esticou na nossa frente. E aí um diácono, estressado, olhou para ele e disse, pastor, o cara foi curado. É tão complexo isso, né? Já que se fala tanto de milagre, ninguém deveria ficar surpreso quando acontece. Mas ele falou, foi curado, pastor, eu só sei. Foi para isso que nós oramos mesmo. Despertou todos os corações de quem estavam presentes, dos que estavam presentes. Porque nós falamos tanto de milagre sem experimentar. Tanto se fala da boca para fora de forma leviana, está curado, receba a cura, tome posse, eu declaro, essas coisas se diz, né? Se fala na TV, se fala na internet, mas poucos entre nós são os que viram os milagres, de fato. Tem 35 anos, isso eu nunca mais esqueci. Ajuda também o coração a fixar nos olhos do Evangelho. Vocês viram na passagem que quando Jesus libera o perdão e faz o cara andar, a Bíblia diz que todos ao redor glorificaram a Deus
e ao mesmo tempo temeram. Quando Jesus repreende o mar e o vento, todo mundo glorifica a Deus e teme. Porque a presença de Deus, ao mesmo tempo que ela nos alegra, ela nos causa temor. Tipo assim, caramba, o que está acontecendo? Quem é esse? Quem é ele? O que acontece aqui? Não tem esse devaneio, né? Essas coisas que as pessoas cantam, derrama a tua glória. Conversa. Isso é um devaneio da religião. A presença de Deus nos faz temer profundamente, porque quanto mais pureza, quanto mais luz entre nós, mais exposta ficará a nossa impureza e as trevas que estão no nosso coração. Então isso causa temor e abre o caminho para que Cristo seja glorificado. Não é um texto sobre coisas incríveis, é um texto sobre a cruz, sobre a obra que Cristo vai fazer. Então, na verdade, o propósito do milagre, do texto que nós lemos, não é a cura do paralítico. O propósito do milagre é a glória de Cristo Jesus. Jesus sai dali com grande autoridade. E os fariseus podiam até ter raiva dele, mas tinham raiva misturada com temor também. Como é que você enfrenta o cara desse? Como é que você enfrenta o que ele faz? Um homem que não joga palavras fora. Qual o propósito dos milagres? Ele confirmava uma mensagem de Jesus, uma mensagem redentora e libertadora. Eles revelavam que de fato ele era o Messias das profecias, quando ele diz o Filho do Homem. Lembra o texto de Daniel, do rei olhando para dentro da fornalha? Eu vejo um com a face do Filho do Homem. Então ele aponta para os textos messiânicos. A cura, o sinal, comprovava que, em certo sentido, o reino de Deus já havia chegado. Não no aspecto físico, urbano, mas no aspecto que Deus agora está comandando as ações de forma visível. De forma visível. Quando a Bíblia diz que o reino chegou, não quer dizer que não tinha reino, ou que Deus não reinava. Quer dizer que agora nós estamos vendo. O reino de Deus é chegado a vós. Significa que os nossos olhos se abriram finalmente para ver quem Deus é e o que Ele está fazendo. Então o que o paralítico ganhou é mais importante do que a cura. Ele ganhou, ele recebeu o perdão. Sobre isso que a ceia fala. Sobre o perdão. O perdão que Deus nos concedeu. Então não é uma história sobre camas. Quantas pessoas ficam aí perdendo um tempão na mensagem, né? Falando da cama, como é difícil carregar aquela cama, imagina, descer aquela cama pelo telhado, né? Não é sobre telhado, tipos de telhado, estilos de telhado, construção civil, não é esse o nosso assunto, não é sobre amigos, trabalho em equipe, vamos lá, nada disso. Não é sobre esses temas, é sobre Jesus, o Cristo. A palavra Cristo, grega, significa ungido de Deus. É equivalente à palavra Messias. Ungido de Deus. Em qual sentido? Escolhido de Deus. O único capaz de realizar o que deveria realizar. Voltando para o texto, né, quando você lê a passagem, né, só você acompanhar comigo. Vendo a fé que eles tinham, disse, versículo 20, homem, os seus pecados estão perdoados. Olha quantas pessoas ali reunidas, uma multidão. No início da passagem, o texto disse que estavam ali sentados os fariseus, mestres da lei, procedentes de todas as cidades. Quantas pessoas estavam ali para olhar, para observar, para criticar, para reclamar, para murmurar, para questionar? Agora, crendo mesmo, eram poucos, né? E aquele grupo ali, tantos que desceram comumente, criam, Jesus vendo a fé deles. Esse versículo, ele é significativo, porque eles criam não apenas no que Jesus poderia fazer, mas criam no que ele era. Estava claro para muitos da multidão, ainda que a religião estivesse cega, muitos pobres, impuros, publicanos, muitas prostitutas, mulheres viúvas, muita gente confusa
olhava para Jesus e via com clareza quem ele era. Percebia, ouvia, gostava, acreditava, seguia, o glorificava. Tinha convicção, ainda que a religião negasse isso o tempo todo. É um discurso negacionista, já que está na moda, né? Jesus é Deus. E como Deus, ele traz graça ao mundo. O que é a graça? É exatamente a possibilidade de um homem como aquele poder se aproximar. Quantos de nós aqui poderíamos nos aproximar de Deus sem a graça? Nenhum de nós. Não é quem é pior, quem é melhor. Isso não está em jogo. Somos todos pecadores, como a Bíblia ensina em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E esses pecadores que foram destituídos têm uma única sentença, a morte. Como está escrito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então não tem outra solução. Mas, mesmo assim, Deus é gracioso. Né? Aquele homem impuro, pecador, imundo, teoricamente, amaldiçoado, os discípulos uma vez olharam para o céu e perguntaram: mestre, quem foi que pecou? Foi ele? Foi os seus pais? De onde vem essa maldição? A doença é resultado de uma maldição na cultura, no senso comum e na religião, e é assim até hoje na nossa religião. No cristianismo contemporâneo se fala isso o tempo todo, e os crentes se sentem assim. Quando eles enfrentam uma doença, um problema físico, eles se sentem esquecidos, abandonados, amaldiçoados. Há inclusive quem tem o texto bíblico e entorte ele, dizendo: pelas suas pisaduras fomos sarados. Pega lá o versículo de Isaías 53 para dizer o seguinte: que se você for crente de verdade, você tem o direito à cura. E isso, em vez de se tornar uma mensagem de salvação, se torna uma mensagem de opressão. Porque os que têm o câncer, os que têm as doenças, as aflições, a depressão. Eu me lembro quando eu era criança, de novo, né? Sempre me lembro dessas coisas. Isso se dizia dos púlpitos, que depressão era possessão demoníaca. Que uma pessoa que tinha um ataque epilético, por sofrer um problema neurológico grave, quando ela tinha as convulsões, ela estava possessa por Satanás. Cansei de ver, ninguém me contou essa história não, cansei de ver líderes expulsando demônios de irmãos doentes, que na igreja só encontraram isso: a rejeição, o julgamento, a condenação, a opressão. Então você não pode ter uma dívida porque você está com um problema, uma lacuna na sua vida, uma maldição. Você não pode ter um problema na sua casa, você está numa maldição. Tudo é maldição. Vai gostar de maldição assim, lá não sei aonde. Gostam de maldições, de dureza, de sofrimento, de opressão. E assim os irmãos são treinados, ensinados. Então como é que eles se sentem? Amaldiçoados o tempo todo. O tempo todo. Mas Jesus então quebra essa maldição ao se aproximar de gente impura. É a graça de Deus. E essa graça possibilita o quê? O perdão. O perdão definitivo. Como diz o texto de Hebreus, que agora o nosso acesso a Deus, ele é irrestrito, sem nenhum tipo de impedimento. Não tem mais que fazer nenhum tipo de ritual. Eu fico estarrecido vendo pelas redes tantas e tantas comunidades de fé retrocedendo, fazendo rituais. Os camaradas repetindo rituais e inventando rituais para que as pessoas sejam abençoadas. Tem um vídeo antigo até, bem antigo, mas está na minha cabeça, que eu vi essa semana uma determinada igreja que fez um boneco gigante de Golias para que os irmãos viessem correndo e derrubassem. E você ouve os caras falando isso. Você tem que derrubar esse Golias na sua vida, esses gigantes, essa doença, esse problema financeiro, na família. Você tem um gigante para ser derrubado. É sempre a religião criando um caminho mais difícil. Mas quando Jesus está por perto, não tem marca que impeça o paralítico de se aproximar dele. E esse perdão liberado por Jesus é poder.
Esse é o poder do Evangelho. O inimigo pode fazer sinais, o homem pode também. Mas o inimigo e o homem, nada no cosmos pode reconciliar o homem com Deus. Mas Deus pode, pelo poder que há em Cristo Jesus. E esse perdão, ele é libertador. 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 Extremamente libertador, porque ele quebra grandes cadeias no nosso coração. É pelo perdão que os homens entram no reino de Deus. Não porque experimentaram milagres, mas é pelo perdão. O povo que experimentou milagres no deserto também recebeu o juízo de Deus no deserto e não entrou na terra prometida. Nem Moisés conseguiu. Então não é para os que experimentam milagres. O perdão é para aqueles a quem Deus concede o perdão pela graça que há em Cristo Jesus. Você entra no reino de Deus pelo perdão. A graça de Deus é enraizada na autoridade da obra perdoadora e da palavra libertadora de Jesus. Jesus é que falou: perdoados estão os teus pecados. É a palavra dele. Como o ladrão na cruz. Lembra-te de mim, Jesus fala assim: hoje. É Jesus que tem esse poder, não é a gente que tem esse poder ou que conquista esse poder. É Cristo que libera esse poder com nós. A nossa vergonha não é física, nem urbana, nem financeira, nem profissional. A nossa vergonha é espiritual, porque apesar de todos os benefícios, o ser humano, ou de todas as virtudes, o ser humano está desconectado do Criador. Então o perdão, ele tem esse poder de vencer a incredulidade e nos aproximar do Senhor por graça. Por graça. Nós somos esse paralítico. Esse paralítico deitado na cama nos representa, deitado ali na maca. Paralíticos para Deus, sem condição, sem acesso, sem mérito, sem honra, sem glória, sem nada. Éramos para ficar mesmo nesse estado. Então, em algum momento, Jesus veio na nossa direção e nos fez viver e andar. Ele liberou o seu perdão sobre nós. Então, nós que estávamos, como se dizia antigamente, espiritualmente paralíticos, agora nós fomos libertos pelo poder que há em Jesus. Eu queria encerrar lendo com vocês 4 textos da Escritura e depois vamos participar da ceia. Primeiro eu quero ler com vocês o Salmo 130, Salmo 130, versículo 4, que diz assim, vou ler até o versículo 3 primeiro, né? Se tu, soberano Senhor, registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Se o Senhor registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Mas Ele tem o perdão. E esse perdão, demonstrado com amor, nos constrange profundamente. Agora eu vou ler Isaías 55. Isaías 55, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que o homem abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, pois terá misericórdia. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoa com graça. Com graça. Vamos ler também a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Esse você devia saber de cor, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É bem legal o texto de João, a gente não vai falar dele agora, mas João é muito enfático nisso, né? Quem diz que não peca, mente. E se insistir nesse negócio, além de mentir, chama Deus de mentiroso. Que conversa é essa? É Deus que nos chama de pecadores. Não somos nós
que achamos isso. É Deus que faz isso. Mas se confessarmos, como dizem vários textos, Ele é fiel e justo. Fiel e justo a quem, irmãos? A nós? Não, a Ele mesmo. Ao seu próprio amor, à sua própria riqueza, à sua própria misericórdia. Ele é fiel e justo a Ele mesmo. Como disse o texto anterior. Venham, confessem, busquem, procurem e vocês encontrarão. Então, como o próprio Deus disse isso, já deu a deixa, Ele está dizendo que se você vier, fizer e estiver aqui, fique tranquilo, porque Deus é fiel à sua palavra. Ele nos purifica de toda a injustiça. E finalmente, Atos capítulo 10, versículo 43. Atos 10, 43. Todos os profetas dão testemunho de Jesus, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o Senhor. Então nós estamos aqui hoje, irmão, por várias razões, pessoais, particulares, religiosas, da nossa história, da nossa jornada, várias, mas dentre todas as razões que nos trouxeram até aqui, a principal é essa, que nós fomos reconciliados com o Criador pelo poder que há em Cristo Jesus. Na cruz, Jesus entregou a sua vida por nós. E aí eu fecho essa mensagem com uma seguinte ilustração. Um certo homem, militar, já aposentado, um idoso já, militar aposentado, ele estava criando muitas dificuldades onde ele morava, causando muitas badernas ali. Então houve queixa na polícia e como ele era militar, a Marinha mandou a polícia militar para prendê-lo. E eles foram até aquele apartamento de noite, sujo, aquele homem em estado bem melancólico ali, sentado, com a camisa entreaberta, e aqueles homens foram lá, né, depois de tantos anos de serviço, aquele camarada de baderneiro vai ter que ser preso. Eles foram lá prender ele. E aí quando eles puxaram um homem meio alcoolizado, resistente, né, fizeram força, puxaram ele da cama onde ele estava deitado e a sua camisa estava meio aberta, e quando eles puxaram, pulou do peito dele uma medalha que estava escondida atrás da camisa. Aquela medalha era uma medalha de honra, porque aquele homem naquele momento estava mal, mas ele tinha sido um grande herói de guerra. Quando aqueles soldados viram a medalha, imediatamente eles bateram continência para aquele homem. Eles foram ali para prender ele. E olhando para ele, ele era um maltrapilho, não era ninguém. Mas quando eles viram a medalha, eles bateram continência para ele na hora, não pelo que ele era, mas pelo que aquela medalha representava. Então eles honraram e respeitaram o valor que aquela medalha trazia, ainda que aquele homem não tivesse nenhum valor. Fazendo uma comparação bem simples, foi a mesma coisa que aconteceu conosco na cruz. Jesus satisfez todas as exigências do Criador, entregou a sua vida para ser morto, mesmo sendo inocente, não tinha que estar ali, não foi morto por sacerdotes, nem por religiosos, outros religiosos, romanos. Ele foi morto porque ele deu a sua vida para morrer, morreu na cruz, e a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que por causa desse jeito dele ser, dessa disposição a morrer, por causa da sua obediência, da sua submissão, da sua morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E Jesus fala isso para os discípulos: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então Jesus recebeu de Deus, numa analogia muito simples, uma medalha de honra, um medalhão assim, espetacular, de ouro misturado com vibrânio, para eu não perder a minha pegada de nerd. Só que Jesus, com essa medalha incrível,
entrando, imagina Jesus depois da ascensão, imagina Jesus depois da sua morte, ressuscitando, né? Parecia que tudo tinha acabado, mas de repente alguém pergunta, né? Ou então alguém grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Então vem Jesus andando, né? Andando do mundo dos mortos, vivo, poderoso, o Deus forte e poderoso. Esse é o Rei da Glória. Ele vem profeticamente e vem com a medalha no peito, certo? Brilhando com glória. Aquela medalha, por analogia, representa toda a obra incrível que ele fez. Aí o que Jesus faz com aquela medalha? Ele pega aquela medalha, tira do pescoço e coloca em você. E quando Deus então olha para nós, maltrapilhos, mendigos, sujos, malditos, o que Deus vê em nós? Não o que nós somos, nem como estamos, mas vê em nós a glória da obra que Cristo Jesus realizou. Amém. Nós não temos mérito nenhum, irmãos. Mas quando a medalha aparece, os anjos se levantam. O universo bate continência. Mesmo que a gente entre pelas portas do céu capengando, não tem mérito nenhum em nós. O que está em nós é o que Cristo realizou. E é isso que Deus valida. E o que mais brilha nessa medalha é o perdão incrível que Deus nos concedeu. Então hoje, irmãos, independentemente de como estejamos, ao participar da ceia, lembre-se, eu tenho a obra de Cristo na minha vida. E ninguém poderá me separar de Cristo Jesus. Amém?